Jana, gente, olha só, a minha manicure terapeuta tá aqui assistindo hoje, isso é uma bênção. Eu chamo ela de minha terapeuta, porque cada vez que eu vou fazer manicure é uma terapia, tá, gente? Boa noite, Elza. Eduardo, boa noite. Boa noite, Rô, Edneuza. Boutique Legs. Gente, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro Nutrindo a Alma. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, o meu coração tá aqui repleto de alegria, transbordando de gratidão. Gente, hoje foi o dia que eu mais atendi em toda a minha vida de terapeuta e mesmo atendendo muitas pessoas, cheguei em casa e falei assim pro Danilo: meu amor, eu não me sinto cansada hoje, eu não estou me sentindo cansada. E a cada atendimento era como se eu reinterpretei todo esse trabalho como eu estou ali apenas como instrumento. Então não era energia minha, não era minha força, e sim um instrumento da ação de Deus na vida das pessoas, né? E é isso que somos, né? Gente, sejam todos bem-vindos para o nosso primeiro encontro Nutrindo a Alma, encontro número 1, né? E por que esse nome, né, gente? A gente tá aqui toda semana falando sobre autoconhecimento e a gente verdadeiramente está nutrindo a nossa alma. Quem deu essa ideia foi o Danilo. Eu amei o nome, meu amor. Achei lindo, maravilhoso. E vocês gostaram? Eu acho que faz todo sentido, né? Faz todo sentido esse nome, Nutrindo a Alma. Então hoje a gente traz o tema A Vida que Deus Sonhou para você. E quando a gente fala desse tema, né, gente, a gente fica pensando: qual é a vida que Deus sonhou para nós? Qual é a vida que Deus sonhou para você? Você já parou para pensar qual é a vida que Deus sonhou para você? A Deia foi no último Risoto Terapia e deu assim o maior testemunho, né, Deia? E foi um testemunho assim inspirador, né? Eu não sei se eu posso contar aqui, mas eu acho que ela contou abertamente para todo mundo lá. E assim foi um testemunho lindo de cura, né? Então, quanto a gente na vida vai aprendendo e vai se curando de nós mesmos, né? Cada dia um aprendizado. E isso, gente, hoje eu tô meio em estado assim eu falo em estado de graça, em estado de torpez. Então, gente, a Deia disse que eu posso contar. A Deia tinha cistites recorrentes toda semana. Toda semana ela tinha cistite, vivia tomando antibióticos. E a gente sabe que a bexiga ela tem um formato de uma lágrima. Então, quando a gente não consegue chorar, quando a gente não consegue pôr para fora, muitas vezes nós temos infecção urinária e nós adoecemos. Quando a Deia pôs para fora tudo isso que estava aqui dentro, quando ela chorou tudo que tinha que chorar, ela se curou definitivamente da cistite. Faz quanto tempo, Deia, que você não tem cistite? Faz mais de um ano já, né? Faz mais de um, acho que eu não sei, ela disse pra mim o tempo, acho que faz 1 ano e 6 meses, é isso? Que ela não tem mais infecção. Por quê? Porque o corpo, ele manifesta tudo aquilo que tá aqui dentro e a gente não consegue externar de alguma forma. Então, e isso foi o tema do nosso encontro da semana passada. Então, faz 4 anos, Deia, faz 4 anos. E quando ela chegava na casa do pai e da mãe, o pai já vinha com chinelinho, porque ela não podia, gente, tocar o pé no chão. Se ela tocasse o pé no chão, ela outro dia já estava com infecção, já estava doendo, já tinha que tomar
Uropac, né? Que as mulheres sabem o que é, que vive na bolsa, né, gente? Então, Nutrindo a Alma de hoje, nosso primeiro encontro Nutrindo a Alma será toda terça-feira, às 20h30. E hoje nós trouxemos o tema A Vida que Deus Sonhou para você. Olha, ela tinha sinusite há mais de 20 anos e há 4 anos não tenho mais. Gente, eu tinha tanta coisa na vida e eu já me curei de tantas coisas. E assim a gente vai se curando. Oi, Tati. Oi, Jana. Boa noite, Roseli. Boa noite, Marise. Gente, a vida que Deus sonhou para você. Você já enviou a live, já foi ali no aviãozinho, já enviou a live para todas as pessoas que você ama e que você gostaria que estivessem nessa live hoje? Qual é a vida que Deus sonhou para você, né? Uma vida com liberdade física, material, espiritual, e dentro do material entra a nossa liberdade financeira, a nossa relação com o dinheiro, liberdade emocional, o gerenciamento das nossas emoções, conhecer como funciona a mente e como fazer com que a mente trabalhe ao nosso favor. Hoje eu estava falando com uma paciente sobre o eu falso. E ela estava me dizendo, Adri, a mente não para, a mente é um turbilhão. E cada informação que vem traumatiza realmente, a gente fica naquela sequência de pensamentos negativos o tempo todo. E quando eu fui explicando para ela o que era o eu falso, isso foi fazendo sentido. Gente, vocês já ouviram falar do eu falso? Nós temos a nossa mente e nós temos a nossa essência. Quando nós nos identificamos com a nossa mente, nós achamos que somos esse turbilhão de coisas que acontecem aqui dentro o tempo todo, e são mais de 70 mil pensamentos diários, nós nos distanciamos daquilo que Deus sonhou para nós, para a nossa vida. Porque nós nos distanciamos da nossa essência. A mente, dentro do autoconhecimento, nós podemos chamá-la de diabo. Pela etimologia da palavra, diabo, diabolos, daquela que divide. A mente nos distancia e nos divide de nós mesmos. Então é importante que a gente saiba que nós não somos a nossa mente. Gente, lembre-se diariamente e anota aí que isso é extremamente importante. A mente mente. Escreva na sua casa, em todas as paredes. A mente mente. Lembre-se disso diariamente o tempo todo. Oi, Isa. Lembre-se diariamente o tempo todo. A mente mente. Então, qual que é a vida que Deus sonhou para nós? Uma vida com liberdade física. E o que entra no física? Entra a nossa saúde. Poder ir e vir com tranquilidade, poder dormir um sono tranquilo e reparador. Saúde física, mental, espiritual, psíquica, financeira, liberdade em todos os sentidos. E para que a gente tenha essa liberdade, nós precisamos definitivamente estudar. Precisamos focar naquilo que é importante para nós. Você poderia estar em qualquer lugar hoje à noite, você poderia estar fazendo qualquer coisa, mas você está aqui assistindo essa live porque para você é importante o autoconhecimento. Você quer ter uma vida mais tranquila, você quer ter uma vida mais feliz. E eu recebo diariamente feedbacks de pessoas que ouvem a live e dizem, Adri, depois que eu comecei a ouvir as lives, depois que eu comecei a participar dos encontros, a minha vida tem se transformado. E isso é bíblico, gente. Meu povo padece por falta de conhecimento. Então, se você está aqui hoje, significa que você está se priorizando.
que você está se colocando em primeiro lugar na sua vida. Você poderia estar assistindo ou estar jogando no celular um joguinho. Você poderia estar rodando o Instagram, vendo coisas que não agregam nada na sua vida. Não que você não possa fazer isso, porque isso é importante também. Às vezes a gente precisa ficar na caixinha do nada. E hoje eu falei para um paciente, pelo teu DNA, você precisa pelo menos ficar 1 hora na caixinha do nada por dia. E você precisa falar para sua esposa que você funciona dessa forma, porque quando você estiver na caixinha do nada, ela não pode te tirar dali. Porque a única forma de você estar com ela, amando, respeitando, porque na caixinha do nada, gente, ele se equilibra. O que é essa caixinha do nada? Quando a gente fica ali com o controle na mão, passando para lá e para cá e não tá vendo nada, quando você tá rodando o Instagram, quando você tá fazendo nada, que você tá ali, essa é a caixinha do nada. Então tem pessoas, hoje eu fiz 4 DNAs, gente, tem pessoas que o DNA deixa bem claro. Caixinha do nada, Sueli, é quando você entra na sua caverna. O que é a caverna? É quando você não tem que dar resposta para ninguém e nem feedback de nada. Que você fica ali no seu mundo, sabe? No seu mundo interno. Mas sempre distraído com algo externo. Essa é a caixinha do nada. Porque se você fica só no mundo interno, não distraído com nada externo, daí você tá na mente. E a mente é o diabolos, aquilo que divide, que distancia da essência. Então a caixinha do nada é quando você está experimentando algo, quando você faz algo que você experimenta a ausência do tempo, que é a eternidade, quando você não percebe que o tempo passou. Isso é a caixinha do nada. Tem pessoas que precisam ficar nessa caixinha do nada pelo menos 1 hora por dia e outras não. Cada um funciona de uma forma diferente, né, Tati? Então, por isso que é importante fazer o DNA, para que a gente veja como eu funciono e como eu entro em equilíbrio. Então, qual é a vida que Deus sonhou para nós? Essa vida com saúde física, mental, espiritual, psíquica. E quando eu falo de saúde física, o corpo precisa de movimento, o corpo precisa se movimentar e precisa também de interação de diversas atividades diferentes. Se você, por exemplo, fica o dia todo no plano mental, você vai se sentir cansado. Então você precisa oscilar a sua vida no plano físico, mental e espiritual, isso o tempo todo. Por isso que tem empresas que param de trabalhar 1 hora por dia, meia hora, e fazem ginásticas laborais, fazem ginásticas mentais. Então você não pode, por exemplo, ficar 8 horas no computador, 10 horas no computador, você precisa parar e fazer uma outra atividade diferente daquela. Então nós precisamos mesclar. Então se eu tô o tempo todo dentro de um escritório, você sai e você dá uma caminhada de 2 minutos, você olha para o céu, você pratica o aqui e agora. O que é o aqui e agora? É quando você sai da sua mente e você começa a prestar atenção naquilo que está acontecendo ao teu redor, mas principalmente dentro de você. É você sair daquilo que você está fazendo 1 minuto apenas e fazer uma respiração consciente, diafragmática, levando todo o ar para o teu abdômen. E expirar lentamente. É você ir para o banheiro do trabalho, quando você está bem atarefado, fechar os teus olhos e fazer uma oração. Fala, Senhor, eu estou aqui e eu estou me sentindo tão ansioso, tão estressado, mas cuida de mim, me faça ver isso com outros olhos. O que eu tenho que aprender com essa ansiedade?
O que eu tenho que aprender com isso? Então, assim, lembre-se, gente, para que a gente tenha essa saúde física, nós precisamos nos movimentar. O corpo é a extensão da mente. Então, aquilo que nós fazemos mentalmente, o corpo reflete. Então, é importante que você, não tenho tempo para ir para academia, nós temos as ginásticas em casa, no computador, a gente pode caminhar meia hora por dia, a gente pode fazer alguma atividade que movimente o nosso corpo, mesmo que você tenha alguma restrição, você vai fazer alguma atividade que se adapte a esta restrição. Liberdade espiritual. Que a gente possa entender que a vida não é apenas aquilo que a gente pode ver e tocar, mas sim, muitas vezes, aquilo que a gente pode sentir. Então, ter essa conexão com o divino, com o sagrado, ter uma relação sagrada com as coisas, faz toda a diferença na nossa vida. E o sagrado é aquilo que traz sentido à vida. Muitas vezes eu atendo no consultório, e não é uma, é várias vezes, pessoas que foram em diversos médicos e que não tiveram solução para o problema. Não há diagnóstico para o problema que a pessoa sente. Ela sente uma dor no estômago muito forte, ela já foi em vários médicos e não tem diagnóstico para aquilo, nada aponta nos exames. E quando a gente trabalha o emocional e o estômago é a não digestão de algo que está acontecendo na vida, essa pessoa melhora do estômago. E assim todos os ossos, outros órgãos, né? A gente sente uma dor no joelho muito grande, vai no médico, não tem nada no joelho. E quando a gente faz o trabalho psicoterapêutico dentro da terapia, fazendo com que o teu ego, que é a tua necessidade de ser amado, de ser reconhecido, dobre os teus joelhos para a tua essência, para o sagrado, para aquilo que tem dentro de você de mais nobre, de mais sublime. Você para de sentir a dor no joelho, porque o joelho é ego. E eu sei muito bem isso, gente, já sofri bastante de dor nos joelhos. E de vez em quando ele dói. E quando ele dói, ele me faz lembrar que tem alguma coisa aqui dentro que precisa ser mudada em mim. Então, uma das formas de Deus falar com a gente é através das dores e dos sintomas. Então, quando algo dói na tua vida, presta atenção. O que esse órgão significa dentro da psicossomática? Deus, qual é a vida que Deus sonhou para nós? Liberdade física, mental, espiritual. E dentro da espiritual, eu quero falar uma coisa para vocês que é muito importante. E hoje eu falei para uma das pacientes. Todos os dias a gente toma banho, não toma? Quem que não toma banho todo dia? Todo dia a gente toma banho, a gente come, a gente se alimenta. Mas o quanto a gente cuida da nossa alma? Então, assim, e uma das pacientes me contou um testemunho hoje, gente, que foi tão lindo. E eu cheguei em casa e coloquei a música que ela falou no consultório. Ela estava se sentindo super mal, cozinhando, com Covid, super triste, sabe? E de repente ela recebe uma notícia que causa mais tristeza ainda para ela. Aí ela coloca uma música para tocar. E aquela música vai mudando tudo internamente, de repente ela eleva a frequência dela. Só que mais uma coisa aconteceu. Os pássaros na rua começam a cantar. E tudo muda ali, a frequência muda, a energia muda. E eu estava dizendo para ela o quanto a gente consegue explicar isso cientificamente, né? Existem estudos científicos com garrafas de água, onde eles pegaram 2 garrafas de água. Em uma das garrafas, eles colocaram ela expostas numa música de baixa frequência.
e outra eles colocaram numa música de alta frequência. Como o nosso corpo é mais que 70% água, as ondas sonoras, tanto da música quanto das palavras que saem da tua boca, ou as palavras que entram no teu ouvido, isso consegue estruturar e organizar as moléculas de água do teu corpo, mas também consegue desestruturar. Então, a partir do momento que ela começou a ouvir aquela música, todas as moléculas de água do corpo dela começaram a se estruturar e a se organizar. Então, ela eleva a frequência dela. O DNA é sobre isso, ele fala sobre a nossa frequência, a frequência mental. Então, olha o quanto é importante, gente, ouvir músicas que elevam a nossa frequência. Olha o quanto é importante aquilo que sai da tua boca, né? Ah, eu tenho depressão, eu tenho isso, a minha memória, meu Deus, eu esqueço tudo, eu sou a maior desorganizada, a minha vida é uma bagunça. Gente, para de profetizar essas coisas, para de declarar essas coisas e começa a declarar coisas nobres para a tua vida, sucesso, prosperidade. Então, o meu corpo e minha mente estão em constante equilíbrio, estão na frequência perfeita de Deus. A minha memória é perfeita, eu lembro de todas as coisas, cuida com aquilo que tu fala. E qual é a vida que Deus sonhou para nós? Uma vida com liberdade física, mental, espiritual, psíquica, financeira. Quanto mais dinheiro você tiver, mais pessoas você poderá ajudar. Então, como é a tua relação com o dinheiro? Como é isso para você? E a relação com o dinheiro, gente, vem muito de como nós fomos criados e de como fomos apresentados ao dinheiro, sabe? Pensa, durante a tua infância, né, toda a tua educação, como que papai e mamãe falavam do dinheiro para você? Ele era difícil, ele é fácil, ai, tem que suar muito para ganhar dinheiro. Como que é o dinheiro na sua vida? Então, enquanto você não fizer as pazes com o dinheiro, ele vai correr de você. Ou enquanto você não saber lidar com o dinheiro, ele não vai ficar com você. Porque Deus só nos dá aquilo que sabemos administrar. Então, às vezes, a pessoa não consegue um relacionamento saudável porque ela não sabe administrar um relacionamento saudável. Porque a relação com o outro depende da relação consigo. Então, às vezes, a pessoa não consegue guardar dinheiro, ela não ganha uma boa quantidade de dinheiro, porque ela não sabe lidar com aquilo, porque tudo que entra, ela gasta rapidamente. Então, qual é a tua relação com o dinheiro? Deus quer, a vida que Deus sonhou para nós é com liberdade física, mental, espiritual, psíquica. Meu povo padece por falta de conhecimento. Nós não temos educação financeira nas escolas. E muitas vezes a gente acha que dinheiro é sujo, que dinheiro não é bom, que pessoas ricas não vão para o céu, que é mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu, né? O que significa tudo isso? Então, assim, gente, a gente foi educado dessa forma e isso faz com que a gente tenha uma repulsa. E muitas vezes isso nos bloqueia no mérito da nossa vida. Nós não nos achamos merecedores. Nos sentimos culpados por muitas coisas. Então, como é a sua relação com o dinheiro? Ela não é boa, não é saudável? Procure ajuda. Procure ver quais são as raízes dentro de você. Como você foi educado financeiramente ao longo da sua vida. A Tati está mandando convite para todo mundo, né, Tati? Músicas boas traz paz, mudei repertório, mudei o ambiente da nossa casa. Perfeito, Tati.
Perfeito, é assim mesmo. Então, quando a gente fala de saúde mental, saúde emocional, eu acho que isso é o que, vamos falar bem gíria, isso é o que tá pegando, né, gente? A gente tem liberdade de ir e vir, tem liberdade de fazer todas as coisas, mas nos sentimos presos em nossos cárceres mentais. Então, enquanto nós nos sentirmos presos em nossos cárceres mentais, não adianta a gente ter liberdade, outros tipos de liberdade. E a gente precisa aprender a ser livre. Liberdade mental, gente, escolher os pensamentos. Gente, isso é tão importante, que eu vou contar um pouquinho da minha história aqui para vocês. Eu sempre tive loja e meus pais têm loja até hoje, a Mila Modas, ali na Rua Cegonha, no bairro Iririu. E eu sempre tive loja, eu tive a filial da Mila Modas no Aventureiro, eu tive a loja Linda no centro, na Rua General Sampaio, bem em frente ao portão do batalhão. Mas eu vivia uma vida, gente, era muita ansiedade, vocês não tinham noção. Ansiedade de o meu coração estar acelerado o tempo todo, sabe? Aquela angústia, aquele aperto no peito, aquele deitar na cama e porque a ansiedade, ela é um medo inespecífico, né? Ela não tem roupagem, ela não tem uma cara e ela pode ser transferida para várias outras coisas e daí vem todas as síndromes. Então todas as síndromes, né, que nós temos são derivados da ansiedade. Então eu não dormia no escuro porque eu via coisas, eu via fantasmas, eu via coisas que me assustavam, porque o medo, ele produz cenários de morte, de destruição. Vocês sabem disso, quem sente medo sabe como é. Então a minha vida era uma vida de medo constante, era uma vida de ansiedade. Uma vez eu entrei no carro, atrás de um carro que não tinha portas, eu lembro, eu entrei em pânico, eu tinha síndrome do pânico, então eu comecei a estudar para que eu pudesse me entender e também ajudar outras pessoas. E no fundo, eu sabia que eu tinha aqui dentro alguma coisa que eu ainda não tinha descoberto. Porque toda pessoa, eu falava todo paciente, toda pessoa que chegava na loja, era como se eu ajudasse de alguma forma, né? Eu levava ela para o estoque, eu fazia oração. Eu lembro que tinha uma cliente que eu cheguei a tirar ela de uma síndrome do pânico, assim, no meio do estoque da loja. E eu levava esses pacientes para a loja para orar e para tentar transformar a vida de alguma forma. Então eu comecei a estudar por causa dessa deficiência que eu tinha aqui dentro. Então eu só estou nessa área porque eu tive bastante ansiedade, muita ansiedade mesmo, até que um dia um médico, um psiquiatra falou assim, você tem que tomar esse remedinho. E eu não queria tomar aquele remedinho, daí eu fui e comprei um cachorro. E o cachorro nas primeiras semanas, gente, foi legal, e depois aquele cachorro também estava me dando estresse. Por quê? Porque estava dentro de mim, tudo isso estava dentro de mim. Então foi aí que eu aprendi que eu não era a minha mente, que eu não era os meus pensamentos, e eu comecei a escolher os meus pensamentos, assim como eu escolho as roupas para vestir, os alimentos para comer. Então, quando vem o pensamento, eu aprendi a dialogar com esse pensamento e a ser a observadora de mim. O que eu estou pensando agora? Isso é real ou isso é imaginário? Quanto isso é verdade? Qual a probabilidade disso acontecer? Eu entendi que a mente, ela só serve para nos preservar a vida. Então o tempo todo ela pega tudo que existe de mais horrível que pode acontecer na sua vida e ela envia em forma de pensamentos para que você fique o tempo todo treinando aquilo
e que para se um dia acontecer, você não sofra tanto. E quando a gente entende que as coisas funcionam dessa forma, a gente começa a não se identificar com essa mente. A gente começa a usar técnicas que fazem com que a mente ela trabalhe a nosso favor. Então, gente, quando vir um pensamento negativo, você vai ser o observador de si. Assim como Jesus dizia, vigiai, vigiai, vigiai. Vigiai os vossos pensamentos, as vossas atitudes, os vossos sentimentos. Porque o pensamento, ele vai gerar, ele vai secretar na corrente sanguínea, ele é que outorga esse processo. Ele vai gerar uma química que vai fazer com que você sinta que aquilo que você está pensando seja real, muito real. E na hora você vai achar que realmente aquilo que você está pensando é real. Um exemplo disso são pessoas ciumentas, pessoas que têm muito ciúme. Se a pessoa imaginar que a pessoa com quem ela está pode estar com outra pessoa, na hora que ela está imaginando tudo aquilo, o corpo faz com que ela tenha certeza que isso é real, que isso é verdade, porque na hora, instantaneamente, o pensamento faz com que crie uma realidade fisiológica do nosso corpo de traição. Então você precisa começar a observar aquilo que você está pensando. Você não é o seu pensamento. E Tati, e não é uma mente positiva, tá? Porque a gente não consegue ter uma mente positiva, Tati. A gente consegue ter uma mente impositiva. Eu preciso impor para minha mente através de uma imaginação ativa. Gente, vou trazer um exemplo para vocês. Olha só, isso que eu vou falar é muito, muito importante e vai ser um divisor de águas na sua vida. Então vai ali no aviãozinho, enquanto eu tomo um gole de água, envia essa live para pelo menos umas 10 pessoas. Olha só, você não usa a sua mente para pensar besteira, para pensar coisas ruins? Você não usa a sua mente para pensar: ai meu Deus, eu tô com uma dor aqui, acho que eu tô com câncer. E você não fica imaginando assim, toda mãe que tem filhos, né? Lógico, mãe tem filhos, é óbvio, né? Redundância, né, gente? Toda mãe, ela imagina o filho morrendo, o filho dá uma febre, ela já imagina o filho morto. O marido tá atrasado, ela já imagina o marido com outra pessoa. Ou vice-versa, o marido com a mulher. Indiferente, gente. Qualquer coisa que aconteça, a gente não tem habilidade de imaginar coisas ruins. E não é só imaginar. Quando a gente imagina, há um cenário que se constrói aqui dentro. Não é assim? A gente não constrói um cenário interno de destruição, de morte, de coisas ruins. Vamos supor que o pai tá com algo e vai para o hospital. Por exemplo, o meu pai. Meu pai, quando ele foi para o hospital, que o médico não deu muita chance de probabilidade de vida, acho que foi menos de 1%. O que a minha mente pensou? Ah, minha mente, gente, é um abuso, né? Eu acho que a de vocês também é, né? A minha, todos são assim. Somos seres humanos. Se somos humanos, somos assim. Então, o que a minha mente fez? A minha mente já imaginou meu pai morto, já imaginou nós no velório, já imaginou tudo. Aí, esse pensamento estava aqui dentro enquanto eu estava dirigindo. Então, eu falei assim: mas a Adriana, que daí eu falo comigo, né? Que absurdo, você fala tanto para as pessoas como deve ser, você está se identificando com o teu pensamento? Qual a probabilidade disso acontecer? Ok, existe uma probabilidade grande, mas isso não é realidade, existe a probabilidade ao contrário. E se eu não tenho ainda a realidade daquilo que é, eu não tenho a realidade nem positiva nem negativa, eu tenho uma probabilidade.
mas eu não tenho ainda a realidade. Se eu não tenho a realidade e eu me amo, eu preciso optar por uma imaginação ativa contrária àquele pensamento. Gente, isso é a virada de chave. Isso é a virada de chave. Então, meu pai tá lá no hospital, na UTI, ia fazer uma cirurgia, 1% de vida, 99% de chance de morte. Eu dirigindo, indo pro consultório, e eu comecei a usar a imaginação ao contrário. Imaginei ele saindo do hospital. Imaginei ele bem. E não que a imaginação positiva, gente, vá criar isso. A imaginação positiva, ela não vai criar isso. Ela não vai criar foi porque você pensou que o seu pai saiu do hospital bem. Não é isso. Não é isso. Não entendam dessa forma. Mas ela evita de você despejar na tua corrente sanguínea doses estratosféricas de sofrimento e criar uma realidade negativa para o teu corpo baseada numa imaginação. Depois de uns meses, o meu pai saiu realmente do hospital, e quando eu recebi ele em casa, e relembrar e reviver, a gente sabe disso, olha só, o corpo despeja na minha corrente sanguínea nesse instante uma quantidade enorme de dopamina que eu sinto aqui, uma quantidade enorme de hormônios de prazer, de felicidade, de amor. Quando eu lembro que eu e a minha irmã, a Mila, com um cartaz esperando ele chegar em casa. Seja bem-vindo, pai. Porque nós tínhamos a certeza que ele não ia mais voltar para casa. Porque nós não tínhamos esperança disso. Então a mente sempre vai trazer para você um cenário de tudo de pior que existe e que possa acontecer na sua vida. Mas eu quero te dizer que você pode usar a tua mente, pode usar essa imaginação que é hábil para pensar coisas ruins, para imaginar coisas boas, né? Como você quer ver seu pai? Como você quer ver sua família? Qual é o emprego que você deseja? Qual é a casa que você quer morar? Então fecha os olhos, gente, e se sinta. Qual é o relacionamento que você deseja para sua vida? Como é esse relacionamento? Essa boa convivência. E hoje eu estava falando para paciente que às vezes a gente tá numa relação de trabalho, numa relação com um irmão, com uma irmã, uma relação de vida, e você acaba focando nas coisas ruins e não nas coisas boas. Quais foram os motivos pelos quais você se apaixonou pelaquela pessoa? Né? Lembre disso diariamente. Você que está no casamento de 8, 10, 15 anos, de 5 anos. Lembre-se disso diariamente. Quais foram os motivos pelos quais você se apaixonou pelaquela pessoa? Quais foram os motivos que te levaram para esse trabalho? Quais foram os motivos que te levaram para essa profissão? Encontre motivos diários para você permanecer apaixonado, apaixonada pelaquilo que você faz, pelaquilo que você ama. Ressignifica, redesenha a tua relação, a tua vida, o teu trabalho, a tua fé. Os motivos pelos quais você acorda todos os dias. Ressignifica. Não leva a vida como se ela fosse um peso, a vida é uma dádiva, a vida é um milagre, a vida é uma graça diária. Então, por mais que você esteja sofrendo, por mais que você esteja passando por uma situação difícil na sua vida, lembra, isso é para te fazer um ser humano melhor. Porque qual é o maior propósito da vida? É ser humano. E a gente só consegue ser humano, verdadeiramente humano, quando nós trabalhamos as nossas virtudes, a nossa moralidade.
a nossa resiliência, a nossa flexibilidade, quando nós entendemos que somos iguais, que todos nós somos iguais, que todos nós somos irmãos, que todos querem ser reconhecidos, ser amados, e que quando há uma briga dentro de uma empresa, uma briga de ego, porque um quer mostrar que sabe mais que um outro, gente, tá tudo certo. Se essa pessoa soubesse ser diferente, ela seria. Então, Deus, qual é a vida que Deus sonhou pra gente? Uma vida livre de julgamentos. Você vive julgando o tempo todo, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, essa pessoa é má, essa pessoa é boa, olha o que ela falou, meu Deus, que horrível. Para com isso, para de julgar. Então assim, toma como missão na sua vida, só por hoje eu não vou julgar nada e nem ninguém e nenhum acontecimento, porque quando a gente não julga, tudo que vem é graça. Todo acontecimento tem um ensinamento, gente. Quando a gente julga, nós nos distanciamos daquilo que o outro pode nos oferecer. Às vezes a gente julga uma pessoa assim, sei lá, qualquer coisa, qualquer julgamento. E quando você conhece aquela pessoa tem um tesouro para te dar. Nunca é bom provar ser mais do que os outros. Quando a gente tem a necessidade de provar o tempo todo as coisas, quando nós temos a necessidade de convencer o tempo todo, nós mesmos não estamos convencidos daquilo que queremos convencer. Lembrando que o mundo lá fora é um reflexo do nosso mundo interno. Toda necessidade externa reflete uma necessidade interna. Então, quando eu falo no link da minha bio, eu te ajudo a viver a vida que Deus sonhou para você. E o que é essa vida? Uma vida com liberdade física, poder ir e vir, ter saúde, né? Lembrando que precisa ir no médico, ver como estão os teus hormônios, as tuas vitaminas. Hoje o nosso solo está muito pobre, a gente muitas vezes precisa suplementar, isso é essencial, né? Ver como está a tua vitamina D, a tua vitamina B12, que é responsável pelo ânimo na nossa vida. Não sou nutri, mas eu estudo bastante isso. Ver como está a tua saúde psíquica, como você lida com os teus sentimentos, se tem muita culpa aí dentro, se tem ódio, se tem rancor. Gente, como a gente sabe como que está a nossa frequência, né? Por exemplo, dentro de uma escala frequencial das emoções, as frequências, quando a gente sente, por exemplo, raiva, medo, ódio, ela é uma frequência que está lá embaixo, em 30, 50 Hz, né? O amor, por exemplo, está acima de 500 Hz. O não julgamento está em cima de 400 Hz. Então, sabe quando você fala assim, ah, minha vida tá uma merda, uma porcaria e só acontece coisa ruim? Você tá numa frequência baixa, você tá o tempo todo reclamando de todas as coisas, e quando a gente reclama, quando a gente fala mal de alguém, quando a gente tem pensamentos negativos, isso baixa a nossa frequência. E baixando a nossa frequência, nós vamos atrair acontecimentos com a mesma frequência baixa. Então, para isso, vigiar e vigiar e vigiar o tempo todo, para que você consiga equilibrar-se numa frequência de amor. E na frequência do amor não se julga nada e nem ninguém. Nenhuma aparência, nenhuma palavra e nada. E a gente aprende um com o outro. Deixa eu só ver essa pergunta aqui, gente. A vida é uma montanha russa. Às vezes estamos em cima, outras vezes estamos embaixo. Mas acima de tudo é preciso ser humilde. César. É isso aí, César. E a gente às vezes tem a necessidade de estar todo dia bem, mas nem todo dia a gente está bem, tá tudo certo, né? Por que tem essas oscilações na vida? Por que a vida é dual?
para que a gente aprenda a dar valor a cada ciclo da vida, né? A gente tem isso nas estações, outono, inverno, primavera. A gente dá valor ao verão, quando a gente está no inverno, aquele frio danado, ai que saudade da praia, que saudade do sol. A gente dá valor à presença na ausência. A gente consegue medir a felicidade na tristeza. Então a vida é dual para nos mostrar o valor de cada coisa, né? Se eu pego duas coisas de cores opostas, por exemplo, eu consigo ver essa cor aqui preta porque ela está nessa cor aqui, que é o contrário. Se eu pôr dois objetos da mesma cor, eu não tenho aqui outro objeto preto, eu não vou sentir a diferença. Então, os ciclos da vida servem para a gente dar importância para cada fase da nossa vida. Percebo que vem mais ansiedade no período menstrual. Então, Suelen, o período menstrual, né, principalmente a TPM, que significa tempo para mim, é quando a mulher ela precisa olhar para dentro e dar um tempo para ela, né? Fazer aquilo que verdadeiramente ama, se olhar no espelho, perceber o quanto você é importante, o quanto você é valorosa, o quanto você é incrível, o quanto você trabalha, se dedica, estuda e dá o valor que você merece, né? A ansiedade, ela sempre vem de uma ânsia, né? Ansiedade é a ânsia de uma idade futura. E a gente precisa entender que o que existe é o presente, né? O futuro ele vem com ansiedade, o passado ele vem com a culpa. Então convidar o tempo todo a tua mente a estar presente junto com o teu corpo. E a gente faz isso através dos 5 sentidos, né? O que eu estou vendo agora, qual é a luminosidade, como está a luminosidade, como está a temperatura das minhas mãos, a temperatura dos meus pés. Como está a minha frequência cardíaca, o que eu estou sentindo agora, qual é a música que eu estou ouvindo. Gente, vocês podem fazer perguntas. Como está a nutrição da nossa alma? Nutrindo a alma, toda terça-feira às 20h30. Gente, um recado para vocês. Nós temos vagas por risototerapia, que é no dia 26 de abril, dia 19 está fechado o nosso encontro já, tá? Vai ter uma palestra maravilhosa e as inscrições são R$15 e depois você paga o que você comer no Dumont Gastronomia, né? Os risotos a partir de R$35 lá. Então, estão abertas as inscrições para o dia 26 de abril, tá? Os alimentos perfeitamente. Existem alimentos que nos adoecem, alimentos que nos inflamam, alimentos que nos curam, né? E uma dica muito importante, qual é o alimento que é mais saudável para o nosso corpo? É aquele alimento que tem na natureza. Feijão dá na natureza? Dá. Arroz dá na natureza? Dá. É tudo que dá na natureza, gente. Você pode comer à vontade. Daí você olha num rótulo acidulante. Acidulante dá na natureza? Não. Então, não é muito legal. Então, refri me dá crise de chocolate. Então, o chocolate, Suelen, geralmente a gente come chocolate porque a gente precisa de dopamina, de açúcar, né? Ninguém tem crise de ansiedade e come 4 pés de alface, né, gente? Alguém já teve uma crise de ansiedade e comeu 4 pés de alface? Não, né? A gente come barras de chocolate, come aquilo que é calórico. E geralmente isso tem relação também com o nosso período de infância. Quando a gente chorava, a gente sofria, a mãe ia lá e tacava o bico na nossa boca, dava uma comidinha. Então toda vez que a gente está sofrendo, o nosso inconsciente tem a tendência de querer nos impulsionar a pôr algo na boca e a comer literalmente, porque enquanto a gente está comendo,
A gente não tá no agora. Às vezes você come 2 pacotes de pipoca, um pacote inteiro de biscoito, mas você não tá consciente, você tá ali pensando, você tá com a sua mente a mil. Então o que você tem que fazer? Parar com isso, trazer a sua mente para agora. O que eu estou fazendo agora? O que eu estou comendo? Qual o sabor que esse alimento tem na minha boca? Quanto tempo esse sabor permanece no meu paladar? Gente, tudo precisa de um processo de autoconsciência. A gente precisa se conscientizar do que está fazendo. O que adianta a gente ganhar o mundo e perder a alma? E o que significa isso? O que adianta você ter tudo na vida? Você tem um bom carro, você tem dinheiro na conta, você tem uma boa casa, mas de repente você não tem liberdade emocional. Então, de que forma você vai ter isso? Estudando isso, participando aqui de todas as lives. Participe de todos os nossos encontros, nutrindo a alma. Toda terça-feira você tem que estar aqui, você precisa se dedicar. Eu vou fazer uma sequência de encontros que vai te ajudar a transformar a sua vida para sempre. Então você precisa estar aqui toda terça-feira e convidar suas amigas, seus amigos, para que nós juntos podemos viver a vida que Deus sonhou para nós. Uma vida com liberdade física, mental, espiritual, psíquica, financeira, liberdade nos relacionamentos, porque quando nós não sabemos nos relacionar conosco, nós nos relacionamos muito mal com o outro, porque nós projetamos no outro as nossas ausências. Boa ideia, Suelen. Eu vou criar um grupo no WhatsApp, né? Vou pôr ali no meu link da bio, criar um grupo de autoconhecimento para fazer parte de todos esses nossos encontros aqui, nutrindo a alma. Gente, alguma pergunta? Eu quero agradecer vocês e quero pedir, se você gostou dessa live, essa live hoje vai ficar gravada, esse nosso encontro vai ficar gravado no Nutrindo da Alma. Vai lá, comenta, compartilha no seu story para o maior número de pessoas, para que a gente possa ajudar mais pessoas a viver a vida que Deus sonhou para nós. Então, muito obrigado, tamo junto. Vou fazer o grupo, né, Sueli, a pedido da Sueli. Vou colocar ali o grupo lá no meu story, então você pode entrar no grupo de autoconhecimento e daí eu envio para você todos os nossos encontros e os temas dos nossos encontros. Obrigada a cada um de vocês, eu honro a vida e agradeço a Deus e eu declaro para a tua vida essa autoconsciência, essa percepção de si, para que realmente você consiga ter a vida que Deus sonhou para vocês, tá bom? Vou fazer o grupo sim. Obrigada, gente. Até breve. Nos encontramos no grupo, então.